Bom dia, eu gostaria de fazer uns comentários sobre o acidente do time de futebol chapecoense, em que a gente está escutando muitas coisas na mídia. Eu, como ex-aeronauta e ex-piloto de avião, eu vou fazer algumas considerações aqui que eu acho interessantes. Primeiro, álcool e direção não combina, né? Pois bem, aviação e pouco dinheiro também não combina, né? Então, ali foi uma mistura de pouco dinheiro e irresponsabilidade que aconteceu, tá certo? Então, o comandante lá da empresa e também ao mesmo tempo dono dela, ele estava fazendo os preços muito abaixo do mercado, né? E talvez até com um custo ali praticamente zero de lucro. Então o que aconteceu? Ele foi economizar exatamente aonde? No combustível, que era ao lugar onde você não pode economizar. Então já é público notório que a empresa fez 3 mil quilômetros com a autonomia do avião. Todo mundo sabe que você tem que fazer, né, dentro do meio aeronáutico, você tem que fazer da saída até o seu destino, depois uma alternativa, depois mais 30 minutos se for jato, 45 minutos se for avião a hélice, e mais 10% de A para B, ou seja, do destino para, aliás, da origem para o destino, 10%. Que é o que? Se você tiver alguma mudança de nível, né, de altitude, se você tiver um vento de frente, tudo isso, esses 10% está incluído. Então, ele não colocava nada disso e começou o quê? A fazer, e um dia deu errado. Qual foi o dia que deu errado? No dia que ele não conseguiu pegar uma reta longa, como ele vinha fazendo, entrando numa reta longa e pousava, e nesse dia ele encontrou um avião que pediu prioridade, porque estava com emergência também, né, de combustível, né, por vazamento, e aí teve a prioridade e ele ficou calado. Evidentemente que ele não poderia dizer, ou ele não ia dizer que estava com aquela pane, porque se ele pousa ali a multa seria pesadíssima, como todo mundo já sabe, e a empresa poderia até fechar. Então ele não ia fazer isso, né? Mas isso é uma coisa que ele vinha fazendo corriqueiramente, até porque a gente viu alguns vídeos como seleção da Argentina e outras coisas mais, e ele fazendo aquilo ali. Então, na realidade, foi uma irresponsabilidade muito grande. O culpado desse acidente é ele, como comandante do avião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é o seguinte: então, tem que se pegar um Cristo aí para o acidente. E querem pegar a moça lá, que eu nem conheço, né? Nem estou aqui a defendendo, estou apenas procurando dizer a verdade, a boliviana lá que recebeu o plano de voo. Ora, o, o, as leis aeronáuticas são muito claras, né? Se pegar o direito aeronáutico, você vai ver. O responsável final pelo voo é o comandante. Né? Ele é responsável pelo passageiros, carga e a tudo que se direciona em relação ao avião. Então, se ele faz o plano de voo e coloca lá a autonomia dele, que ele quer colocar, e diz que tem na aeronave, certo? Mesmo que ela esteja batendo ali com o destino final do avião, no meu modo de ver, a moça não tem autoridade para ela barrar o avião. Né? Ora, se você tem um avião a empresa tem o cheque em dia, o avião está com suas licenças todas em dias, certo? As revisões todas em dia, o avião está ok. Como é que você vai bloquear a decolagem do avião? Ela não tem força para o cargo dela não compete isso. Talvez ela pudesse levar e sair para o chefe dela, né? O que eu também acho que ele não teria essa condição de barrar o avião, né? No caso da menina ali, o cargo dela é o quê? É orientar o plano de voo, dizer, olha, isso aqui está errado, por exemplo, o destino final está errado, né? O preenchimento foi feito errado, né? A autonomia está errada, tudo bem. Agora ela barrar o avião, não sei, tem que olhar realmente se o cargo dela tem essa autoridade para não receber o plano de voo. Por quê? Porque a legislação é clara, né? Aqui no Brasil também, falando o quê? Que o piloto do avião é o responsável, o comandante é o responsável pelo avião. E todo mundo da comunidade aeronáutica sabe disso. Né? Então tem que fazer uma investigação realmente com calma, né? Observando as leis, para ver realmente
quem são os responsáveis por essa grande tragédia. No meu modo de entender, ali foi uma economia, né, onde não podia ser feita, e aí o comandante sabia o tempo todo o que estava fazendo, porque ele vinha repetindo as suas ações e trocou o dinheiro pela vida. Né? Ele trocou o dinheiro pela vida dele e levou, evidentemente, vários inocentes que não tinham nada a ver com isso. Né? Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que eu vi uma entrevista do presidente da APP, Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronave. E muitas coisas que ele disse são verdades e outras coisas também não são. Ora, ele falou ali que no Brasil jamais acontece de um avião decolar sem autonomia prevista na rota. Eu não acho que isso seja verdade, não. Tá? Eu não acredito que seja verdade totalmente essa história, não. Tá certo? Eu vou citar aqui um caso que aconteceu. O Oscar Sierra Romeo, Papa Tango Oscar Sierra Romeo, era um King Air, quer dizer, um bimotor já de grande porte, né? De um porte já bem avantajado. Ele decolou de Teresina para Recife e caiu de pane seca. Pane seca o avião. Por quê? Porque o piloto colocou exatamente só o combustível de Teresina para Recife. Ora, evidentemente que talvez lá no plano de voo, que eu não vi o plano de voo já faz alguns anos, o plano de voo pode ter colocado lá, vamos supor que ele colocou no plano de voo 9.000 litros, um exemplo, certo? E na hora de abastecer ele manda botar 6.000. Como é que alguém vai saber? Quem é que vai lá fiscalizar o tanques do avião? Ninguém. O piloto ele é treinado, ele vai vários cursos e tudo mais. Para quê? Para ter essa responsabilidade. Né? O documento do plano de voo tem valor jurídico. Então, ou seja, você tem que dizer, certo, a verdade. E aí o Oscar Sierra Romeo entrou no espaço aéreo do aeroporto de Recife, e quando ele ia entrar na final, vinha um avião de grande porte, de uma companhia aérea regular, e a torre deu prioridade para o avião. Ele não falou nada, porque sabia que se pousasse ia responder um processo, porque ele não tinha combustível, se ele declarasse emergência por combustível. E o que aconteceu? A torre mandou ele fazer um 360, e quando ele fez o 360, os motores pararam, né? E ele caiu lá em cima de uma praça e tal. Não é verdade? Isso aí é só investigar o acidente. E eu acho que como esse, tem muitos outros. Só que muitas vezes o acidente não acontece, aí por isso ninguém fica sabendo. Não é? Então não pode se afirmar que no Brasil não acontece isso. Né? Os pilotos que estão me vendo sabem que tem muita marmota por aí. A gente sabe disso, não é verdade? E outra coisa também, existe pilotos e pilotos. Ou seja, eu tive a oportunidade de voar com grandes comandantes, homens que tinham feeling. Também voei com outros que não eram bons. Né? Eles aprenderam a voar por osmose. O cara queria ser piloto, o cara queria muito ser um comandante. Tal. Então ele estudou ali, fez os cursos e tudo, e aprendeu a voar e voa. Mas ele não tem o feeling. Ele não tem o feeling daquela coisa. Né? Então, por exemplo, existem bons médicos e maus médicos. Né? Existem grandes engenheiros e maus engenheiros, por isso que prédios caem. Né? Então, a mesma coisa é piloto de avião. Existem pilotos que têm um feeling desde que nasceu e tem outros que não têm. Né? Tá certo que o cara pode se qualificar, mas ele não tem. E me parece que esse é o caso lá do comandante. Eu vi do comandante lá da Laminha. Eu vi alguns vídeos da família em que ele é muito competente e tal, né, que ele fez vários cursos na Europa e tal. Eu não sei se posso concordar muito com isso, não. O fato do cara ter muitos cursos não quer dizer que ele seja competente. Porque se ele fosse competente, ele não tinha tomado essas decisões que ele tomou. Outra coisa importante, eu sei que tem o problema da adrenalina, ele já vinha sob pressão quando começou a descer, porque estava vendo que o combustível, né, ela não dava, ele podia ter descido ali em Bogotá, mas não desceu também para economizar, certo? Mas uma coisa importante dizer é que quando ele entrou em órbita ali, num determinado momento, ele ficou pedindo vetores, certo? E o piloto pede vetor para o controlador através do radar, quando ele quer saber onde é a direção do aeroporto. Então, ou seja, ele estava perdido, ele se perdeu porque ele não sabia onde é que ele estava, ele fica pedindo vetores. Né? Ele não sabia mais nem onde é que estava dentro da órbita, né? Onde é que estava o localizador do aeroporto para pousar.
Né? Então, tudo isso, eu acho que tudo isso a investigação vai dizer. Agora, tem, logicamente, que se esperar a caixa preta. A gente não pode ser precipitado. Aqui tudo é conjuntura. Mas estou dizendo aqui a verdade que a gente, como aeronauta, sabe. E por último, eu quero ressaltar aqui uma coisa. A respeito ainda do que o presidente da APP falou, a ANAC no Brasil é uma caixa preta. Certo? A ANAC no Brasil é uma grande caixa preta, igual a Petrobras, é uma caixa preta. Ninguém sabe o que acontece ali dentro. Né? Então, o que acontece? A aviação geral, não estou falando aviação de linha, a aviação geral no Brasil, ela é muito abandonada, certo? E mal assessorada. Essa é a verdade. Tá? Eu falei com o senador Garibaldi, eu fui piloto do governo do estado do Rio Grande do Norte até 2002, e eu criei uma amizade muito com o então governador da época, o senador Garibaldi Alves Filho. E eu conversei com ele e pedi para ele indicar meu nome, a então presidente Dilma, para eu ser diretor da ANAC, porque eu gosto muito de aviação. E ele disse para mim, com todas as letras, que não ia pedir porque é um problema político, é um cargo político, que ele não ia pedir isso e tudo mais. Muito bem, na minha visão é um cargo técnico, não é um cargo político. Né? Mas, tudo bem. Aí o senador Eunício Oliveira foi lá, que saiu até no Jornal Nacional, saiu nos jornais e tudo, isso foi público notório, todo mundo ficou sabendo, colocou lá o genro dele, né? Um menino aí de 20 e poucos anos, que não entende nada de avião. Ele não sabe nem o que é uma asa, não sabe o que é um flap, não sabe o que o avião voa, não sabe nada. Então o que acontece? A ANAC hoje, talvez com exceção de um diretor que tenha lá, certo? O restante não entende nada de avião, certo? Se não for os técnicos que estão ali embaixo, certo? Que muitos são bem preparados, os diretores da ANAC não são preparados, alguns, né? Não são preparados, não conhecem a aviação. Então como é que você pode dar ordem a um subordinado seu se você não sabe? E se seu subordinado sabe que você não sabe? Não é verdade? Então eu acho que a ANAC, por ser uma empresa, aliás, por ser um órgão do governo, deveria ser um órgão técnico. Tá certo? Para quê? Para que pudesse gerir bem a aviação. Como é que você vai cobrar uma coisa se eu não sei? Eu tenho que saber, eu tenho que entender de avião, eu tenho que entender do meu ofício. Não é verdade? Então, tudo isso acontece. Né? O Brasil tem grandes problemas. Não é verdade? O Brasil tem graves problemas. E a aviação brasileira não é uma maravilha, não. Tem problemas também. Graças a Deus, não acontecem muitos acidentes no Brasil. Né? Graças a Deus. Não é verdade? Mas que as coisas acontecem. A gente sabe que acontece. Isso é uma coisa lógica. Muitas pessoas têm medo de falar, os pilotos têm medo de dizer, porque tem medo de represália, de perseguição, porque tem seu código aeronáutico, vai ficar sendo perseguido. Não é verdade? Se disser a verdade, porque isso é verdade mesmo. Né? Pode ficar perseguido e o cara tem medo. Mas que as coisas acontecem no Brasil, né? Dessas coisas acontecem. Se for fiscalizar e se for fazer um trabalho disso, que é um trabalho praticamente impossível num país desse tamanho, né? As coisas acontecem também, certo? Muito parecido aí com a lâmina em termos de autonomia. Evidentemente que eu não posso dizer aqui os casos, contei um, porque esse aí eu sei, porque saiu o relatório, e o relatório foi de pane seca. Então eu acredito que também, do jeito que tem esse, tem outros também, porque a gente fica escutando, né, essas coisas. Né? A gente fica vendo, fica escutando, e sabe que muitos aviões têm problema de pane seca, cai por pane seca, por problema de autonomia. E o que acontece? Não abaixeceram, né? O que foi declarado no plano de voo. Não é verdade? Então é isso que eu queria falar, tá? Para a minha opinião. E também dizer a versão que eu, né, acho, e que esse acidente muito triste. Eu quero deixar aqui minha força para os habitantes lá de Chapecó, pedir a Deus que os ilumine, os abençoe e tenham força para recomeçar. Um abraço a todos.